Meus amigos, meus irmãos, o Centro Espiritual Universalista, o CEL da LBV, unifica neste final de ciclo todos os ensinamentos de Jesus em espírito e verdade, mas à luz do novo mandamento. Nenhum sectarismo, nenhum ecletismo, nenhum hibridismo, porque a verdade não é híbrida, não é sincrética, não é eclética, não é sectária. A doutrina do céu é exatamente a doutrina do Cristo de Deus, acima de todas as perversidades geradas pelas religiões humanas, diletas filhas de Satanás ou do Anticristo. Doutrina do céu, Espírito da verdade. Alziro Zaru responde. A lição de hoje é Lázaro e a filha de Jairo, publicada no jornal Gazeta de Notícias, no dia 26 de julho de 1970. Recebemos com prazer a promessa de que também serão fartamente analisados, quando chegar a hora, os fatos relativos à morte e ressurreição de Lázaro e da filha de Jairo. Mas não pode o Espírito da Verdade falar deles por alto, completando a explicação referente ao filho da viúva de Naim? Seja. A título de nota, vos dizemos o seguinte. Primeiro, quanto à filha de Jairo. Os servos que levaram ao chefe da sinagoga a notícia da morte da menina, lhe disseram na presença de Jesus, dos discípulos e da multidão: tua filha morreu. Não deis ao mestre o incômodo de ir vê-la. Jesus, porém, foi, e chegando à casa de Jairo, disse aos que choravam e se lamentavam: não choreis, porque a menina dorme, apenas, não está morta. Aos tocadores de flauta e ao grande número de pessoas que lá se encontravam, fazendo alarido, igualmente declarou: retirai-vos, porque a menina não morreu, apenas dorme. Como sabeis pelo Evangelho, estas palavras foram acolhidas por todos com zombeteira incredulidade, por saberem que ela estava morta. E essa opinião da massa ignorante prevaleceu sobre as declarações expressas e contrárias do Mestre. Os discípulos não viram senão um milagre no fato que Jesus produzira e que eles não podiam nem explicar nem compreender. Tal opinião tinha de durar séculos, como realmente durou, até os vossos dias, em que a incredulidade, por sua vez, a atacou e recusou admitir o fato, por não o saber explicar nem crer em milagre. O que os homens daquele tempo acreditaram é o que a Igreja ainda ensina: a morte real da filha de Jairo e a sua ressurreição. No sentido da volta do espírito ou alma a um cadáver. Mas não censureis. Tudo tem sua razão de ser. Essas crenças constituíam condição e meio de progresso para a humanidade,
Jesus conhecia o estado das inteligências, as necessidades e aspirações da época e sabia que aquela opinião humana ia prevalecer. Por isso mesmo, salvaguardou o futuro ao dizer: a menina não está morta, apenas dorme. Deixou a revelação atual, o encargo diante a narração evangélica explicar em espírito e verdade o suposto milagre. Agora, quanto ao fato relativo à morte e ressurreição de Lázaro, Jesus apropriou sua linguagem à situação, ao que devia ser e dispôs tudo de maneira a servir ao presente e preparar o futuro, reservando aos tempos, então vindouros, da atual revelação, os elementos e os meios de explicar aquele fato em espírito e verdade. Como no caso da filha de Jairo, disse o mestre: esta enfermidade não é mortal, não chega a causar morte. Vosso amigo Lázaro dorme, vou despertá-lo. É verdade que também disse: Lázaro está morto, mas só o disse respondendo à pergunta dos discípulos: mas se Lázaro está dormindo, poderá ser curado? Lázaro estava morto aos olhos dos homens. Para todos estava morto, menos para Jesus, que o sabia apenas adormecido e que assim o ia despertar. Não ressuscitar no sentido em que os homens empregam esta palavra. A enfermidade de Lázaro não era mortal, não chegava a lhe causar a morte. Ele, portanto, não morrera, não estava realmente morto. No momento oportuno, explicaremos quais são, em espírito e verdade, o sentido e o porquê das palavras Lázaro está morto, ditas por Jesus como resposta àquela pergunta dos seus discípulos. Nos comentários, a própria narração evangélica, não só explicaremos o fato ocorrido com Lázaro, como também a origem da opinião humana de Marta, que, como as demais pessoas, acreditava na morte real do seu irmão, chegando a dizer: ele cheira mal, pois está aí há 4 dias. No desempenho da sua missão terrena, Jesus tudo dispunha, tendo em vista a época em que falava pessoalmente aos homens e os séculos ainda muito distantes. Tinha, por isso, o cuidado de estabelecer as bases, de preparar os elementos e os meios para a explicação futura, em espírito e verdade, dos seus atos e palavras, de modo que recebesse cada um o que sua inteligência pudesse suportar. Não confundais nunca nos evangelhos as palavras e os atos de Jesus com o que reflete e reproduz as opiniões, apreciações e interpretações humanas que trazem o cunho da época e do meio em que ele cumpriu sua missão. E quanto às suas próprias palavras, não lhes deis jamais, querendo apreender-lhes o verdadeiro sentido, querendo penetrar o pensamento a que servem de roupagem, querendo apreciar e determinar a natureza e o caráter de seus atos, um sentido literal que as põe em contradição consigo mesmas. Interpretai-as conforme ao Espírito e compreendei-as como é necessário, sem as isolar umas das outras, de modo que,
consideradas na íntegra, em vez de se contradizerem, formem um todo harmonioso e verdadeiro.